Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Que alegria eu tenho em falar com você e que responsabilidade é falar com vocês. Afinal, vocês são os deuses, né, abençoados? Estamos na congregação dos justos feitos perfeitos. Então, e nós nos reunimos por enquanto somente através dos dados da internet. Por enquanto, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado esse canal e têm se identificado. E se você tem se identificado, então eu ia pedir você que se inscrevesse no nosso canal, que tocasse aí o sininho. Isso é bom porque o YouTube vai te avisar quando estivermos no ar. Se você realmente tem interesse nisso, já deixa o seu like, tá bom, abençoado? Se você gostar, comentem à vontade, tá? Inclusive os abençoados que quiserem que eu faça assim uma chamada, né? Você de repente fala assim: André, fala aí, manda um abraço para minha esposa, manda um abraço para meu filho. E eu vou fazer isso a partir de hoje. Mas deixa aí nos comentários que eu leio todos eles, tá legal? Bom, então muita gente me pergunta assim: André, por que você sempre está pedindo às pessoas para se inscrever no canal? Amados, é simples. Primeiro, para que o YouTube olhe para esse canal e veja que tem muita gente inscrita nele. E que amanhã, se tiver um corte, que eu acredito que isso não vai acontecer, tá, abençoado? Mas o nosso canal vai estar sempre bem ranqueado aí no YouTube. E claro, fazer a palavra correr, tá bom? Isso para nos ajudar. E também nos ajuda de outra maneira. Por exemplo, essa semana, tem uns 10 dias atrás, mais ou menos 10 dias, que o nosso microfone queimou. E aí eu tive que comprar outro. Eu não tenho como marcar isso financeiramente, abençoados. Então o que eu pego? Eu pego do próprio YouTube e vou lá e faço isso. Eu sempre estou ajeitando uma coisa. Eu adquiri aqui esse computador. Isso tudo está sendo revertido para nós. Eu estou pensando em comprar uma câmera melhor. Então tudo isso vai dando qualidade. E essa palavra merece qualidade, tá? E também temos, se você... eu peço somente para compartilhar. Mas nós temos também outras formas de nos ajudar. Se os abençoados sentirem, né, no coração de fazer isso, abençoado, fique à vontade. Se você também não sentir, se você é contra isso também, fique à vontade, tá bom, querido? Fique super à vontade. Só às vezes evita comentários, porque... comentários necessários. Nós temos necessidade, eu tenho necessidade e eu estou mostrando aos santos a minha necessidade, tá bom? Estamos bem entendidos como maduros? Ok. Bom, amados, hoje então eu vou falar sobre Deus, e falar sobre Deus é algo muito bom, é algo muito gostoso, porque Ele é nosso Pai. É bom saber as coisas de Papai Deus, porque é assim que eu chamo, Papai Deus, uma intimidade. E hoje nós vamos falar de um conhecimento que só Ele tinha, só Deus tinha esse conhecimento. Mas como um bom pai, Ele quer nos ensinar esse conhecimento, que é o bem e o mal. Olha, abençoados, isso é tão sério dentro de nós, que nós temos os nossos filhos. E o que nós passamos para os nossos filhos a vida toda? O conhecimento do bem e do mal. A gente fala: ó, filho, se você for por esse caminho, você vai se dar bem. Se você tomar esse outro caminho, você vai se dar mal. Enquanto criança, você vai lá, dá um puxão, dá uma aplicação ali de um castigo, né? Não digo nem bater, porque isso já passou, tá, abençoado? Bater nas pessoas não ajuda em nada. Então, muito menos os nossos filhos. Não façam isso. Então, mas ali aplica-lhe um castigo, passa-lhe um sermão que é bem mais proveitoso, tá bom, queridos? Então, como pai e mãe, nós também passamos aos nossos filhos. E essa ciência, por incrível que pareça, é a roda que gira o mundo. Tudo gira em torno disso. E claro que tudo isso teve um motivo, porque Deus não é um Deus louco, Deus é um Deus que ele tem motivo. E é isso que nós veremos nessa mensagem. Eu vou apresentar a ciência do Deus do bem e do mal, e os motivos de Deus para nos aplicar essa ciência. Vocês estão preparados? Graça neles! E em nós primeiro. Então vamos começar essa viagem que vamos fazer dentro da palavra, porque nós aqui usamos bastante a palavra e glória a Deus por isso, temos respaldo bíblico, isso é importante. Vamos começar lá no início de tudo, quando o homem acessou a primeira vez o conhecimento do bem e do mal. Vamos observar o que Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Acompanhe comigo atentamente. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem
e do mal. Preste atenção. Deus disse, tá bom? Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Ainda bem que Deus fez esse favor para nós, né? Imagina ser eternos aqui, abençoados dentro desse corpo. Esse problema, né? Imagina. Então anotem isso aí, abençoados. Deus disse que o homem se tornou um de nós quando teve acesso ao conhecimento. Agora vamos ver um outro versículo bastante interessante também, em Gênesis, agora no capítulo 2, versículo 8. Vamos voltar um capítulo aí, uma página e vamos lá. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. O que? Deus tinha plantado, sim, do lado do Oriente e colocou nele o homem que havia criado. Então, amados, veja que em toda a terra, Deus foi lá e reservou um local, né, do lado oriente, como diz a palavra. E ele plantou lá neste jardim todas as espécies de plantas, né? Deus cuidou desse jardim pessoalmente. Seria Deus jardineiro? Será, abençoado? Então, já de início, nós desmistificamos muitos pensamentos que acham que foi o diabo, né, que plantou essa árvore. Não foi, abençoado, foi Deus mesmo. Claro que em graça não tem abençoados que pensam dessa maneira. Agora vamos no versículo 9, avançar. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores do aspecto agradável e de frutos bons para comer. E a árvore no meio do jardim, o Senhor Deus fez brotar, a árvore da ciência, do bem e do mal. Então Deus fez brotar. Então o Senhor plantou. E de onde saiu essa árvore? De Deus. Sim ou não? Sim. E essa árvore tinha um fruto bastante interessante, ela tinha uma ciência. E o que é uma ciência, amados? É o conhecimento aprofundado de algo. Então essa árvore que tinha uma ciência, que é o conhecimento profundo de algo, e esse algo era o quê? O bem e o mal. Logo, de onde saiu o bem e o mal? De Deus. Porque Ele é o único Criador. Não existe forma de se criar fora de Deus. Infelizmente hoje o homem ele separou o mal de Deus e isso tornou um campo bem fértil para se imaginar que existe um outro Deus, o Deus do mal. Aí você me indaga assim, mas André, você está dizendo que Deus é Deus do bem? Até aí tudo bem. Agora dizer que também é Deus do mal, isso aí é um pouco demais, não é, André? Opa, não sou eu que estou dizendo não, abençoados. Nós estamos vendo a Bíblia, sim ou não? Eu estou lendo a Bíblia, não estou lendo outro livro. Mas André, aí você continua, né? Mas André, nessa mesma Bíblia, Deus se apresenta como Deus do bem. Ele disse isso aí, aqui nesse versículo. Aí fala o abençoado, olha, Deus disse isso nesse versículo, Deus disse isso no outro versículo, e começa o abençoado ali a mostrar vários versículos. Sim, abençoados, eu conheço, eu estou em Gênesis, tá? E Gênesis é o início de tudo. Então a essência de tudo está aqui, está em Gênesis, certo? A essência de tudo não está em Apocalipse. Não é, Apocalipse seria o final. Mas tudo teve uma história. Então quando você quer pegar a primeira história, ela é a essência. Essa aqui é a essência. Agora, com o passar do tempo, as coisas mudaram. Não estou dizendo que Deus mudou, porque Deus não muda. É o que Ele é e pronto. Sendo que, ao estudarmos a palavra, ela apresenta dois pactos, lei e graça. E em cada um deste pacto, vemos uma mudança brusca. Antes, na lei, era a carne ativada, e em graça é espírito vivificante. Logo, Deus falou de uma maneira na lei, e também de outra na graça. Por isso que você vai encontrar várias passagens se referindo a Deus como Deus do bem. Mas tem passagem realmente que diz aí. Então, mas a essência de Deus não muda. E eu estou falando de essência de Deus, tá bom? E lá em Gênesis, Deus apresenta a sua essência. Aquilo que ele considera um presente para seus filhos, que é conhecer essa ciência do bem e do mal. Então, abençoados, preste atenção. Em toda a criação de Deus, ele fez um só. E ele disse, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou, frutificai, disse ele,
e multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus fez macho e fêmea e disse, multiplicai-vos. Nas árvores Deus criou um só, uma árvore, e dali essa árvore dava frutos. E desses frutos nasciam outras árvores através da semente daquele fruto. Então esse é o princípio. Sendo que Deus ele quis dividir essa ciência com os homens, com seus filhos. A ciência do bem e do mal. E essa ciência passa a cada ser humano que nasce. Porque da mesma maneira como Deus fez todas as coisas se multiplicar, também multiplicou esse conhecimento. E dentro dessa ciência, há toda sorte de conhecimento e sabedoria. Esse é o grande mistério revelado para nós. Então nós chegamos à conclusão até agora, nessa mensagem, que Deus é o Deus do bem e o Deus do mal, certo? E isso, ele colocou esse conhecimento dentro do primeiro homem, e isso se multiplicou a todos os homens. Agora, por que muitos têm dificuldades em lidar com isso? Não aceitam muito bem isso? Nós estamos falando do Deus do bem e Deus do mal. Porque não conseguem se ver espiritualmente. Porque o mal materializado é algo ruim, é algo feio, é algo que ninguém quer fazer. Por isso que separaram o mal de Deus. Só que quem tem dificuldade para entender essa ciência vinda de Deus é porque não consegue se ver espiritualmente. Você consegue se ver, abençoado, espiritualmente? Então eu vou mostrar para vocês como é se ver espiritualmente. Olha, eu, por exemplo, ao olhar no espelho, eu não me vejo. Eu vejo o próprio Deus. Ainda que o espelho me mostre eu mesmo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando se manifesta uma mentira em meu corpo, tipo assim uma gripe, eu digo, sou curado. Ainda que esteja espirrando. Mas eu digo que eu sou curado. Porque eu me vejo espiritual. Eu me vejo espiritualmente. Quando eu digo que sou a pessoa mais próspera desse mundo, tudo que eu toco dá certo, até quando nada dá certo eu falo isso. Até quando eu não sou próspero, eu falo que eu sou próspero. E isso é se ver espiritualmente. Então eu estou usando a ciência que Deus me deu, do bem e do mal. Vou tentar explicar para vocês, abençoado. Isso é uma ciência, certo? Presta atenção. É uma ciência. É um conhecimento aprofundado de algo. No caso, no bem e no mal. Hoje, o que é bem? É o lado espiritual. Onde tudo funciona perfeitamente bem. Onde estamos completos. Onde não temos mais pecado. Já posso até me ver com o corpo transformado. Onde estão os frutos do Espírito. Esse é o lado bem, lado do bem, entende, abençoado? E o mal? O mal é tudo que contraria o mundo espiritual. Tudo que contraria o lado do bem. É tudo que atrapalha essa conexão perfeita que o Evangelho do Reino nos proporciona. Então é a conexão. E é nessa ciência, nessa habilidade de estar entre o que é bem e o que é mal, porque a carne expressa o que é mal, é onde Deus quer que cresçamos. Vou repetir o que Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 22, que diz: E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Logo, você só pode ser como um Deus, como um de nós, ou seja, você só pode ser como um de nós, como Deus está dizendo aí, no caso de ser filho de Deus, ser conhecedor do bem e do mal. Vocês estão entendendo? E o bem e o mal está aí para fazer a gente crescer. É claro que o mal é mal. E o bem, as coisas do bem, são boas, agradáveis. E na carne isso é materializado. Por isso que o mal, é muito mal e ninguém quer o mal. Mas estamos aqui por conta dessa ciência, para aprendermos. Veja o que o apóstolo Paulo disse de posse dessa ciência, nos mostrou como funciona. Romanos capítulo 7, versículo 19. Vamos entrar agora numa parte muito gostosa dessa mensagem.
Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Olha aí. Então aí está o fruto que Deus plantou no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. O mal representado na carne e o bem no espírito. Por isso que diz, andareis em espírito e não cumprirei a vontade da carne. Não satisfarei a vontade da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Só que muitas das vezes você não consegue expressar o bem que você quer. É isso que Paulo está falando. E só Deus tinha esse conhecimento. Veja o que Paulo diz no verso 20 agora de Romanos capítulo 7. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado, mas sim o mal, que em mim habita. Amados, veja que lindo isso. Então, nesse processo que estamos participando do bem e do mal, de carne e sangue, é isso que nos torna filhos de Deus. Ter essa ciência. E Paulo nos ensinou como conviver com esta ciência aqui nesta vida. Agora no versículo 26 de Romanos 7. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, eu sou o quê? Escravo da lei do pecado ou do mal. Aí está o porquê Deus criou isso. Para que eu e você sejamos de fato como o um de nós, de Gênesis capítulo 3, 22. E quando ele fala que vocês, que nós somos um de nós, é que nós somos filhos de Deus. E amados, até Deus participou do bem e do mal. Porque para participar dessa ciência, tem que haver corpo de carne. E Deus habitou em um corpo chamado Jesus de Nazaré. Só que a função de Jesus de Nazaré foi outra. Foi de cumprir a lei de Moisés e, através do seu corpo sacrificado, tirar a lei. Porém, ele participou de tudo. Em tudo, Jesus foi tentado. E Jesus era Deus, certo? Claro que sim. Aí você fala assim, mas André, se Jesus era Deus e foi tentado, tem uma passagem que Deus diz que Deus não pode ser tentado. Sim, eu já ouvi falar, tem sim. Deus não pode ser tentado. Porque toda tentação é humana. Porque Deus se meteu num corpo humano. Então ele ficou sujeito à tentação humana. Vocês estão entendendo? Então, Deus em espírito não pode ser tentado. Ninguém em espírito pode ser tentado, porque toda tentação é humana. Estão entendendo? Como Deus poderia ser tentado em espírito? Não tem, mas quando ele veio habitar num corpo, ele ficou submisso. Ou sujeito, né? Ele se meteu no corpo de carne. Veja o que Paulo escreveu. E Paulo foi ao paraíso. E aí ele foi revelado tudo, palavras inefáveis. Hebreus 2,14 diz: porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou, e esse ele aí é Jesus, tá? É Deus, tá? Jesus também participou. A fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio ou o diabo. Logo, o próprio Deus experimentou o que é habitar em um corpo de debilidade. Por isso que em tudo ele foi tentado, porém nunca transgrediu a lei, nunca pecou, nunca avançou, nunca transgrediu a Torá. A lei de Moisés, amados, só Deus mesmo podia cumprir. Homem não podia cumprir essa lei, era impossível. E no seu sacrifício retirou do meio de nós, cravando na cruz, como diz Colossenses, e depois Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que a finalidade de Cristo era justamente retirar a lei. E é esse conhecimento que nos dá essa capacidade, esse título de ser chamado filhos de Deus. Agora, Deus não é um Deus louco. Ele não criou isso para somente dificultar. O motivo aqui é um aprendizado, é vocês aprenderem essa ciência, ou nós, né? E isso nos trará consequências em nossas vidas. Aí você me pergunta assim, mas o que nós aprendemos nesta ciência, André? A primeira coisa que nós aprendemos diante dessa ciência é domínio próprio. Uma das coisas mais importantes que existe é domínio próprio. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de domínio próprio. Amados, domínio próprio é um fruto que poucos conseguem acessar.
só os escolhidos. E domínio próprio não é ficar calmo diante de uma situação difícil, não é isso. Domínio próprio é saber conduzir as situações do bem e do mal desta vida para a tua vida. É saber que se tem um corpo de carne de debilidades e que tem um espírito vivificado para Deus. Então, da carne virá sempre o quê? O mal. E do espírito virá sempre o quê? O bem. E você ter domínio próprio dessas duas coisas te fará prosperar nesta vida. Ou seja, ter o controle total das coisas. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Não é isso que diz Romanos? Até na derrota. Logo, tudo contribui para o nosso bem, porque faz parte deste plano de Deus para as nossas vidas. O segundo desenvolvimento, né, que é o aprendizado que isso nos dá, é inteligência espiritual. Veja o que Paulo escreve em Colossenses sobre a inteligência espiritual. Preste atenção. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ser inteligente espiritual inclui aí a ciência do bem e do mal. É preciso ter experiência ou inteligência espiritual para lidar com essa carne. Agora, existem algumas características que são identificadas naqueles que são inteligentes espiritualmente falando. E eu vou falar delas. Então, existem características que são identificadas, você consegue identificar, naqueles que são inteligentes espiritualmente falando. Vamos ver algumas. A primeira característica, é ver o que as outras pessoas não veem. Vou repetir. É ver o que outras pessoas não veem. Veja o que aconteceu conosco. Rompemos com o sistema religioso. Porque o que víamos lá já não era o que a Bíblia estava dizendo. Ou seja, notamos que estávamos em algo muito ruim, muito mal. Por isso saímos de lá. Ok? Começamos a ver o que as outras pessoas não veem. E hoje, ao olharmos para este lugar, para aquelas entidades que se intitulam igrejas, que não são, o que você vê? O mal, a mentira, a hipocrisia. Não é isso? Porque lá eles fomentam estas coisas. Não estou falando de pessoas, estou falando do que acontece quando você olha para dentro de uma instituição dessa. Então, quando lhe abriu os olhos, você passou a ser inteligente espiritual. E você passou a ver o que outras pessoas não veem. O bem e o mal. Pegou o corte? A segunda característica de uma pessoa que é inteligente espiritual. Entendem o que os demais não entendem. Características. Abençoado é quem tem o discernimento. É aqueles que sabem, dentro de uma mensagem, extrair o suprassumo da mensagem. Porque tem a mensagem e tem o suprassumo da mensagem. Estes sabem extrair. Porque entendem o que ninguém entende. Entende o que está acontecendo em sua vida. Resolve as coisas com equilíbrio. Porque entende o que muitos não entendem. Entende, por exemplo, que aquilo ali de alguma forma te beneficiará. Ou seja, tudo o que acontece em nossa vida. A terceira característica, pensa o que os outros não pensam. Olha só. Ou seja, tudo é revelado para ele. Nada fica encoberto. Tem domínio próprio. Tem domínio próprio de esperar. Porque na hora na hora de Deus, no Logos, a revelação chegará. Então esse começa a pensar o que os outros não pensam. Quarta característica. Fala o que ninguém fala. E isso aqui fala do Evangelho do Reino. Então se você fala as coisas do reino, do bem, nós falamos o que esse mundo não está acostumado a ouvir. Por isso que muitos chegam nesse canal e tem 3 reações. A primeira, nos chamam de loucos e vai embora. Vai embora. A segunda reação,
vivem nos refutando nos comentários. Não sei porquê, talvez, uma hora ou outra, o anzol pega essas pessoas. E a terceira reação, dizemos, é verdade. E aí, os nossos olhos são iluminados. Ok? Vamos para a quinta agora. Quinta característica. Faz o que os outros não fazem. O que fazemos o que os outros não fazem e nem podem? Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque fomos apresentados e dominamos a ciência do bem e do mal que veio de Deus. Logo, essas características têm aqueles que têm a inteligência espiritual. Vamos aí para o final agora? O que essa ciência do bem e do mal nos proporciona, nos ensina, é que os filhos de Deus têm que renovar a mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz, e aqui eu paro: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, amados, renovar a mente é essencial para se entender ou discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas aqui neste mundo. Eu costumo dizer que precisamos saber a nossa posição no corpo de Cristo. Você sabe qual é a sua posição no corpo de Cristo? Que é a igreja. Para a própria igreja. Então, descobrir a posição no corpo de Cristo nos faz funcionar melhor para a própria igreja, que somos nós reunidos. E Deus estabeleceu um propósito a todos, tá? Deus estabeleceu um propósito para todos. E esse propósito, ele é pessoal e intransferível. Ou seja, aquilo que Deus te deu é só para você. E é em benefício para o corpo de Cristo. Como eu estou fazendo aqui agora. Outro dia uma abençoada colocou aí nos comentários que ela tem o desejo de se reunir para falar desse evangelho. Ela não se sentia muito confortável somente ver pela internet. Ela tem essa necessidade. Muitos têm, eu também tenho. Então ele disse assim: olha, abençoado, se você pensa assim, né, é porque Deus colocou isso na tua mente. Deus colocou isso como um propósito para você. Propósito de Deus na tua vida. Eu sei, abençoados, que tem gente que pensa diferente. Eu respeito, ok? Então eu lhe disse assim: olha, Deus despertou você nisso. Agora você tem que descobrir como você vai desenvolver isso. Então isso é o propósito de Deus estabelecido na nossa vida. Eu, por exemplo, estou esperando somente baixar essa mentirinha aí que o mundo vive, tá bom, abençoado? Mas a mentirinha que eu estou falando é no sentido de lidar com as coisas deste mundo. Eu sempre falo que é as mentiras. Eu não estou negando que esse vírus está causando ao ser humano, não estou negando isso, tá bom? Se cuidem, usem máscara, álcool gel, evitem aglomerações, porque ele está de fato matando e você ainda pode levar isso para outras pessoas também. Mas a mentira é porque para mim que estou no reino de Deus, vivo pelo que creio e não pelo que vejo. Ok? Estamos entendidos? Então eu estou aguardando o sinal verde de Papai Deus para que nós possamos nos reunir aqui no Rio de Janeiro. Já tem alguns irmãos aí que já estão manifestando também esse desejo de estar conosco em nossas reuniões. Então isso é descobrir o seu papel no corpo de Cristo. Isso é saudável. Isso demonstra uma mente renovada. Característica também dessa ciência que o Senhor nos proporcionou do bem e do mal. Então nós estamos chegando ao fim de mais uma mensagem no qual identificamos que o nosso Deus é o Deus formador de todas as coisas e que inclusive quis que o homem tivesse acesso a essa ciência do bem e do mal. Descobrimos também que essa ciência só é aprendida participando de carne e sangue e que através dela se manifestam características dos filhos de Deus em salvação na mente e também identifica os filhos de Deus em condenação na mente. Vimos que essa ciência nos traz domínio próprio, inteligência espiritual e renovação de mente. E que no final de tudo isso, quando o nosso espírito retornar ao Pai, por causa dessa ciência, agora de fato teremos a imagem e semelhança de Papai Deus. E para entender isto, vamos finalizar lendo em Gênesis capítulo 1, versículo 26,
que diz: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é muito mais profunda do que esse texto pode nos mostrar. É Deus nos dizendo que a imagem é que hoje temos esse conhecimento, que só ele tinha do bem e do mal. E a semelhança é que somente através dessa participação seríamos realmente conhecidos como filhos de Deus. Estamos chegando ao final dessa gloriosa mensagem. Espero que vocês desfrutem e entendam que o nosso Deus é o Deus da ciência, do bem e do mal. Graça e paz, e até a próxima mensagem.